Muita gente diz que esse negócio de criar cenário é besteira. Eu pego uma foto só ali e trabalho aquela foto ali mesmo e coloco os personagens em cima e tá bom. O grande problema de você pensar assim, que aquilo é um cenário, não deixa de ser um cenário. Você pegou uma foto de um cenário e colocou ali. Não deixa de ser um cenário. Mas um cenário ele tem que ser pensado em relação ao que você está falando. A primeira coisa, o primeiro ponto é esse, é que você precisa. Aquela foto ela tem que coincidir com a sua narrativa. O outro ponto é que, se você pega uma imagem já existente, completa, e coloca na sua fotomontagem, o que vai acontecer? Talvez uma parte do público que vai ver a sua fotomontagem já tenha visto aquela imagem em outro lugar. Então ela vai olhar aquela imagem ali e ela vai passar direto, porque ela imagina que é a mesma imagem que ela já viu. Por mais que tenha uma coisa ou outra diferente, as pessoas estão sempre ali na internet. A internet é muito dinâmica, né? As redes sociais são muito dinâmicas, então a pessoa está passando ali rápido. Você tem que surpreender ela, tem que ser uma coisa nova, tem que trazer uma visão nova. Então, se você traz uma imagem já que está ali completa, pelo menos o fundo, né, o cenário, já é um cenário que ela já viu, ela com certeza vai passar. Então, você acaba fazendo que uma parte do seu público que chegou à tua imagem acabe nem vendo, acabe nem prestando atenção. Por quê? Porque ela imagina que é uma imagem que ela já viu em outro lugar. Eu acho que por isso é sempre importante você não ter esse pensamento de, é só colocar um cenário. É claro que se você quiser fazer uma coisinha rápida, uma brincadeira, até vale a pena. Mas eu acho que você precisa entender realmente qual a importância do cenário, como é que você movimenta um cenário, o que o cenário precisa ter, né, para poder trazer a pessoa para dentro do que você está contando, fazer essa pessoa se sentir dentro daquilo ali, né, fazendo parte da história. Então é muito importante você conhecer cenário e não achar que cenário é uma coisa mínima. Eu só preciso fazer o personagem principal e o resto ali eu coloco qualquer cena. Não. Quanto mais você trabalhar esse seu cenário, essa sua fotomontagem no todo, melhor você vai ter um resultado final. Existe um jeito errado de você tentar criar cenários, que é você não pensar nas cores que você está usando, no tipo de textura que você está dando para essa fotomontagem. A textura pode ser sombras, pode ser uma casa envelhecida, então casas envelhecidas com vidro quebrado, então isso é textura, vidro quebrado, sombras, iluminação demais, sujeiras, isso são texturas que você consegue colocar na sua fotomontagem. Não pensar nas cores, não pensar na textura, não pensar no tipo de emoção que você está tentando trazer, é você não pensar no tipo de sentimento que você quer que o público sinta, não pensar em quem é o seu personagem, o que seu personagem significa, da onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo, o que está acontecendo com esse personagem. Então, quando você vai criar um cenário, essas são apenas algumas coisas que você precisa pensar antes de criar o cenário, porque tudo isso que eu falei vai influenciar no tipo de cenário que eu vou criar. É claro que eu posso pegar um cenário, tipo um prédio, e devido ao que eu quero contar, eu vou colocar esse prédio verde, mas esse prédio é rosa. Então eu vou mudar a cor desse prédio. É o mesmo prédio, mas eu vou mudar a cor. Então por que eu mudei? Só porque eu sei que o verde vai ser essencial para a história que eu estou contando. Ou o verde vai dar mais força, né? Vai trazer mais energia para o que eu estou querendo contar, para essa minha narrativa. Então, eu preciso ter em conta isso. Então a forma errada é quando você não liga para isso. Você simplesmente coloca um objeto de qualquer cor, não pensa se você tem que mudar de cor, não, ou se você tem que colocar textura, você não entende a emoção do seu personagem, não entende qual ambiente seria melhor para aquela sua narrativa acontecer. Então esse é o jeito errado de você tentar criar cenários para suas fotomontagens. Já o jeito certo é você amplificar a sua narrativa, trazer mais emoção, a emoção que você quer para dentro da sua fotomontagem, tornar isso mais crível, né? Trazer essa crença de que aquilo é real para a pessoa que está observando. Então você precisa entender esses pequenos pontos. Então o jeito certo é você ter isso em mente. Qual é a narrativa que eu quero falar? Qual é a emoção que eu quero falar? Então as coisas quase que acontecem naturalmente. Por exemplo, se eu falar assim, eu vou fazer uma festa de Halloween lá em casa. Então já vem na minha cabeça automático, mais ou menos o que eu quero fazer, né? Vou botar abóboras, não é que eu quero fazer, é o que eu estou falando cria, né? Igual, por exemplo, eu quero que as pessoas tenham pena de mim.
Então eu vou abaixar o ombro, eu vou ficar a cabeça baixa, eu vou ficar quieto no canto, eu não vou falar com ninguém. Então tem coisas que você, eu quero que as pessoas imaginem que eu sou um cara super descolado, então eu vou rir, vou botar o peito para frente, vou rir, vou fazer bastante gestos. Então tudo isso já vem natural, né? Se você pensa numa emoção, automaticamente você imagina o que você pode colocar ali para aquela emoção ficar amplificada. Então você vê que não é uma coisa tão difícil, né? Não existe uma dificuldade. É claro que tem umas dicas que você pode amplificar isso, que você precisa entender. Por exemplo, cores, nem todo mundo entende sobre cores. Então você tem que usar a cor certa para trazer a emoção certa, mas isso aí, inclusive, eu já fiz até um vídeo. Depois você procura aqui no meu canal do YouTube, um vídeo só sobre cores. Eu tenho um vídeo muito bom ali sobre cores. Eu vou até deixar um card aqui, se você tiver no YouTube, você vai conseguir ver. Se não, você dá um pulinho lá no meu canal do YouTube, lá você dá uma olhada nesse vídeo. Você entendendo de cores, você consegue trazer a emoção certa para o que você quer dizer. E o cenário não fica fora disso, o cenário tem cores, então você também sabe, ó, eu quero trazer tal emoção. Tal objeto, por exemplo, Halloween, né, que eu falei, a abóbora traz tal emoção. E se eu pegar essa abóbora e deixar essa abóbora, em vez de cor de abóbora mesmo, né, aquele laranja, né, aquela cor de abóbora, eu deixá-la roxa, que tipo de emoção será que eu consigo suscitar, né, nas pessoas? Então tem todo esse pensamento. Então, o jeito certo é você pensar nesses pequenos detalhes, no que você quer dizer e na emoção do seu personagem, a emoção que você quer que as pessoas sintam. Aí você consegue criar cenários realmente que fazem a diferença. E isso nada mais é do que parte da técnica do cenário criativo. Então, quando você vai criar um cenário criativo, essa é uma das coisas que você faz. Quando você aprende a criar cenários criativos, você consegue fazer com que mais pessoas se conectem com a sua fotomontagem, com que mais pessoas acabam se sentindo atraídas pela sua fotomontagem. Porque a sua fotomontagem não tem só um ponto ali de atração. É claro que assim, o ponto principal você vai dar ênfase, que seria o personagem, a história. E o personagem, quando eu digo personagem, às vezes o próprio cenário é o personagem. Depois que você aprender a criar cenários, você vai ver que você vai conseguir trazer mais conexão para o que você está querendo falar. As pessoas vão entender mais o que você está tentando dizer. Vai haver uma conexão maior ali, né, entre a pessoa e a sua fotomontagem. Então você consegue trazer mais atenção, você consegue despertar mais atenção do público, fazer com que mais pessoas se interessem pela sua fotomontagem. É igual, por exemplo, se eu pegar um vídeo muito interessante do tema que você mais gosta, mas numa língua que você não conhece e colocar para você, o que vai acontecer? Você vai embora, você não vai ver. Vamos supor que não tem legenda, não tem nada. É a pessoa falando uma língua estrangeira que você não conhece, entendeu? E nem o rosto da pessoa aparece, é só um fundo preto e a pessoa falando. Não vai ter nenhuma atração para você. Então a fotomontagem é mais ou menos isso. Se você não conseguir falar a linguagem que a pessoa conhece, a linguagem que ela entenda, uma linguagem atraente, ela acaba indo embora. Ela olha ali e vai embora, entendeu? Vai escutar falando uma língua que ela não conhece e vai embora. Então isso é na fotomontagem. Quando você cria o cenário certo, você está falando a língua da pessoa, você está trazendo ela para dentro da imagem. Ela conhece cenários, ela conhece o mundo em volta. Então quando ela vê uma casa interessante, um prédio, sabe? O entorno ali daquele personagem, aquilo atrai ela de alguma forma que ela quer saber mais, ela quer entender mais sobre o que está acontecendo naquela imagem. Então é importante você ter isso em mente e quando você aprende a criar cenários, você consegue fazer isso, você consegue trazer isso para suas fotomontagens, a trazer essa atenção para sua fotomontagem.